Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Alô, amigos da TM TV e da CBN, muito bom dia. Estamos juntos em mais um Pequeno Expediente especial. Como nós já tínhamos relatado a vocês, de 15 em 15 dias vamos entrevistar pré-candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. E hoje o nosso convidado é o empresário e engenheiro Wilson da Rezato, que vai falar sobre as suas metas para a Prefeitura a partir das eleições de 2020. Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, PC, pelo convite, a pessoal da Tribuna e da TV, da Rádio CBN. Estamos aí. Há 4 anos você foi candidato na sua primeira experiência eleitoral. Você nunca tinha ido às urnas. Isso aí teve um desempenho bem acima das próprias expectativas. Nesses últimos 4 anos, talvez você tenha sido o único candidato que já naquele dia falou: serei candidato daqui a 4 anos. O que você captou nesses últimos 4 anos, 3 anos, que nós ainda temos um ano ainda até as eleições, já se preparando para o pleito de 2020? O PC, o importante naquela eleição foi conhecer o mecanismo eleitoral, o processo, e conhecer também a esperança das pessoas, né? E a decisão de continuar com a ideia de ser candidato em 2020, que a gente não mudou de ideia, é exatamente para atender aquela esperança, aquela expectativa que não foi possível naquela oportunidade, né? E a gente está aí acompanhando a cidade nos mínimos detalhes, visitando muitos bairros, muitos momentos das pessoas, convivendo com muito mais gente. Então nós estamos fazendo um trabalho de quê? De estar presente na cidade, que é o lugar que a gente vive, e os nossos negócios são todos aqui, nossa família inteira mora aqui, e a gente quer trabalhar pela cidade mesmo. Bom, comigo meu colega Renato Salles seguiu o líder, né, Renato? Tá difícil, essa corrida tá ingrata, PC, porque o fim de semana foi pesado. Foi pesado, né? Conquistou tudo que era possível no hiato de 24 horas. 3 títulos, né? Impressionante. 3? O Campeonato Brasileiro, tá a Libertadores, e o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, do Jorge Jesus, também aconteceu na última segunda-feira. Falando em cidadão honorário, falando na cidade, a gente está discutindo a prefeitura aqui. O Paulo César bem acabou de perguntar ao nosso convidado, o Wilson Rezende, do que ele trabalhou nesses 4 anos. Wilson, nesse sentido, eu te faço uma pergunta que é bastante pertinente e num cenário eleitoral. Quando o nome se lança como candidato à prefeitura e tem uma boa votação como você teve, é natural que ele tente disputar um cargo legislativo 2 anos depois, até como um processo de depuração para capitalizar votos para uma eleição futura. Por que você optou de não disputar 2016, talvez uma cadeira na Assembleia, uma cadeira na Câmara dos Deputados? Por que dessa opção fazer um planejamento exclusivamente para disputar a prefeitura? Ô Renato, essa pergunta é muito interessante, porque a gente falou daquela vez que o nosso objetivo não era fazer carreiras políticas. A nossa meta é, com a experiência que a gente adquiriu na vida privada, agora de mais de 40 anos de trabalho, com sucesso na Rezato, era contribuir para a melhor administração possível da nossa cidade. E não nos interessava ser candidato a deputado estadual ou federal, porque isso já tem outras pessoas que se dispuseram a fazer e que a gente espera que faça com muita competência, porque a cidade precisa de muitos representantes. E o nosso propósito é o quê? A nossa experiência, além de experiência administrativa, é experiência de vida, né? Eu já disse, minha família toda é aqui, nosso mundo todo é aqui. Juiz de Fora foi a cidade que nos deu oportunidade em todos os sentidos, e graças a Deus a gente aproveitou, e a gente quer multiplicar isso para o maior número possível de nossos cidadãos, se possível para todos. Agora, você preside uma das maiores empresas da construção civil de Juiz de Fora, uma empresa de sucesso. Que experiência você vai levar para o Executivo Municipal em sendo eleito? Porque sabe-se muito bem que lidar com a iniciativa privada é uma coisa e trabalhar no setor público é outra. Você já teve essa percepção de como movimentar a ação da máquina administrativa de um governo municipal? O PC, é muito importante falar disso, né? A iniciativa privada tem as suas características, tem as suas dificuldades, mas nela a gente aprende muito.
E o fundamental para a gente administrar qualquer negócio é aprender a lidar com pessoas, porque são as pessoas que fazem diferença, né? E no setor público também nós temos as pessoas que são funcionários públicos. E a melhor maneira de fazê-los, de trabalhar positivamente, motivá-los, é dialogando, conversando, orientando e acompanhando o trabalho. A gente percebe que essa defasagem que às vezes quer se colocar muito do setor público para a iniciativa privada, ela não é tão grande, desde que você conscientize as pessoas que trabalham no setor público que o patrão dela, o cliente dela, é quem paga os impostos. E as pessoas que às vezes não têm condição de pagar impostos são aquelas que necessitam de um trabalho eficiente do servidor público. E é muito digno ser servidor público, né? Senão também não poderia falar isso se eu quisesse ser o número 1 da cidade, que é o prefeito. Então, eu entendo que é possível fazer muito mais e muito melhor do que vem sendo feito. E essa experiência da iniciativa privada, de um convívio de harmonia com os nossos colaboradores, é que me dá essa certeza. Então, eu não vejo essa distância tão grande, porque todos temos o objetivo final, que na iniciativa privada é o cliente e no setor público é o cidadão de nossa cidade. Isso, vou bater um pouco mais nessa tecla, porque eu acho que a gente tem um exemplo recente e bastante claro disso. O governador Romeu Zema foi eleito saindo do setor privado para ter sua primeira experiência no setor público e teve algumas claras dificuldades. Por exemplo, ele anunciou que não pretendia pagar os salários de secretários estaduais até que sanar a situação do salário de servidores. Isso não é possível por várias razões, senão ele não conseguiria montar o seu secretariado, e também razões legais, jurídicas, que ele não pode, inclusive, nem abrir mão do próprio salário, que ele tem doado, ele não pode deixar de receber. E são vários outros fatores. Ele tentou acabar com os jetons, depois viu que não seria possível manter uma equipe forte. Enfim, você acha que com essa experiência de um nome que sai do setor privado para o setor público, e você vê todas essas dificuldades, isso te torna um pouco mais antenado para o que você pode enfrentar da diferença entre o setor privado e o público? Ô Renato, é muito importante entender o seguinte, né? Da outra vez já foi assim, eu fui candidato com decisão de 1 ano antes da eleição e já estava preparado para fazer o trabalho, né? Não deu para chegar, e espero que dessa vez seja diferente. A gente teve uma dificuldade muito grande de se tornar conhecido, apesar de ser um empresário conhecido, mas para o setor político é diferente, né? Agora, eu quero diferenciar um pouco em relação ao Zema, né? O Zema ganhou por um susto. Ele descobriu que ele poderia ser governador na terça-feira. E no domingo ele foi para o segundo turno, e já com a eleição decidida. E realmente algumas coisas que ele falou, ele errou. Ele não devia ter falado, porque não se pode fazer. Então ele não estava também bem informado nisso, né? E aí está passando seus apertos. Mas o Zema é o Zema, o Wilson é o Wilson. Em 2016, se você ganhasse, Wilson, também, você ganhara no susto, ou você já estava, você falou que resolveu de véspera? Não, de um ano de antecedência. Mas não deixa de ser próximo do pleito. Você acha que estaria mais preparado que não comparando pessoa com pessoa, mas com projeto, você acha que você estaria mais amadurecido? Mesmo porque a prefeitura é bem menor do que o Estado, né? E a nossa proposta era a prefeitura e continua sendo. Acredito que sim, sem dúvida. Eu conheço muito a nossa cidade. A nossa empresa começou nos bairros. Nós fazíamos projeto de regularização no bairro Progresso, foi o bairro que a gente mais fez trabalhos pequenos, e a gente mantém uma ligação muito direta com os bairros, porque além do lado empresarial e do trabalho profissional, eu sempre frequentei o futebol, né? E a gente convive com todos os níveis sociais da cidade. Então, eu, nesse aspecto, tinha bem mais conhecimento. Wilson, agora vamos falar de dados. A gente sabe que as prefeituras, e o Estado também, mas as prefeituras principalmente, vivem um momento crítico nas finanças. Os repasses estão escassos, apesar de o governador agora estar colocando em dia os repasses estaduais. Mesmo assim, os prefeitos do país inteiro vivem uma escassez de recursos. Como é que você pretende gerenciar uma cidade do porte de Juiz de Fora com demandas que não são exclusivas delas? Na área de saúde, por exemplo, a gente recebe demandas de todo o entorno e ainda até do Rio de Janeiro. E aí tem a gestão plena do SUS. Você já tem números do que acontece no caixa da prefeitura nesses últimos 4 anos? Você tem algum monitoramento disso e tem alguma receita para poder superar esse impasse? O PC, eu já dizia na outra campanha, e agora com muito mais convicção, a gente na administração precisa colocar as pessoas certas nas funções certas. Eu não gosto de falar da palavra cargo, eu gosto da palavra função. E as pessoas têm que estar preparadas para exercer as suas funções.
Na Resato, quem cuida da parte, vamos dizer assim, a administração financeira sou eu mesmo. Então, eu estou acostumado a acompanhar isso. E uma coisa que a gente não faz lá, e se eu virar prefeito eu não vou fazer, é ficar lamentando. Até mesmo porque não foi Deus que me pediu para ser candidato, eu me dispus a ser, tá certo? Então, eu acho que lamentar você já está perdendo tempo. Você tem que trabalhar todo dia, se precisar administrar o caixa por dia, tem que administrar e, claro, cumprindo aquelas obrigações que já são constitucionais em relação à saúde, à educação, mas, acima de tudo, você ter uma visão de toda a administração para você poder, na hora que prometer, falar, olha, eu vou pagar isso aqui tal dia, saber que aquilo vai acontecer. E outra coisa muito importante, que a gente não tem visto na atual administração, e isso é nos últimos 7 anos, não é só agora, mais recente, é que a prefeitura tem uma dificuldade enorme para receber. Ela parece que não precisa de dinheiro, apesar de reclamar todo dia. Hoje você pode ir lá fazer uma guia para transmitir um imóvel que está demorando 14 a 15 dias. Isso é coisa que dá para fazer de um dia para o outro. Tá certo? Agora se pergunta por que não acontece, aí sim é que entra os diferenciais, que é a questão da administração. Se você quiser pagar na Resato, até eu mesmo vou lá e vou receber. Você não vai entrar lá com vontade de pagar e sair sem pagar. Entendeu? Então essas coisas a gente vai vendo, são coisas que dependem, claro, de diálogo, de orientação, de acompanhamento, mas acima de tudo, depende de atitude. E você saber que se você precisa de receber, todo mundo que estiver disposto a te pagar, você tem que resolver aquilo o mais rápido possível. Então esse é um ponto que a gente fará, se vencer a eleição, muito diferente. Né? O dinheiro, ele está sempre faltando, nas empresas também é assim, a tribuna de vez em quando deve faltar, os meninos lá devem reclamar. Lá né? em casa falta sempre. Ah lá, tá vendo? O Renato está falando que na casa dele falta sempre. Isso é o dia a dia, isso é a função de administrar. Tá certo? Às vezes, né, aquele amigo que fica pedindo para pôr um amigo, talvez não seja aquela hora porque não está precisando daquele trabalho. Então, eu vejo que tem muita coisa que pode ser feita diferente. E, principalmente, é o acompanhamento e saber organizar. Eu falo sempre nos meus encontros o seguinte, administrar é muito difícil e a gente demora a aprender. Então, por isso que se a gente não tiver experiência, não adianta a gente querer fazer algo, porque não vai conseguir. E hoje eu me sinto preparado, porque além da experiência administrativa, eu também tenho experiência de vida. Eu tenho 4 filhas, a mais nova tem 25 anos e já tenho uma netinha, quer dizer, então já estou para 3ª geração. Então, Will, sem lamentações, você atua num setor, há 40 anos num setor que é um dos setores que mais emprega no país, que é a construção civil. Isso também, claro, influencia na economia de Fora. O que eu te pergunto é o seguinte, o que você acha que a prefeitura pode fazer para um cenário de recessão como a gente vive no país? Embora a economia tenha mostrado pequenas melhores nos indicadores, a gente ainda vive um cenário muito difícil economicamente. O que você acha que a prefeitura pode fazer para tentar aquecer a economia da cidade e também gerar emprego para o Juiz de Fora? Essa pergunta é muito boa. A primeira coisa, isso eu já falava lá há 4 anos atrás, e a gente tem ouvido muito até na parte da administração econômica do país, você tem que tornar harmonioso o ambiente de negócio. O que é isso? Tem alguém querendo trabalhar, produzir, vai lá na prefeitura pedir uma licença, você tem que fazer isso acontecer o mais rápido possível. Como? Orientando a pessoa. Não é esquecendo a legislação, não. É aquilo que a pessoa não está organizada, você orientá-la como fazer. Isso vale desde a pessoa que quer abrir um negócio, o que seja um salão de cabeleireiro, uma oficina, um negócio, por menor que seja, a um negócio grande. Vocês noticiaram a semana passada um assunto que todo mundo já sabia. De quê? Que a Amy Dias Branco tinha desistido de Juiz de Fora. Mas ela não desistiu agora. Ela já desistiu lá no primeiro mandato do Bruno, quando não atendeu algumas coisas que ela precisava. E precisava de quê? Da prefeitura e de uma articulação melhor com o Estado. Então, ali era uma política. Articulação política. Política você tem que estar tudo unido, não pode ficar brigando um com o outro, não. Passou a eleição, tem que trabalhar pela cidade. Você foi eleito pela cidade, tá certo? Então, isso é um caso maior. Mas tem casos menores, vocês todos conhecem. A churrasqueira teve que tirar a fábrica dela ali do São Mateus e a prefeitura não localizou. Aí ela foi para Matias. O imposto vai para lá, tá certo? Então, tem os pequenos, desde um micro negócio, tem gente aí que fica 2 meses, 3 meses para abrir e não tem orientação. Então, desde o pequeno até o maior, tem que ser o mais harmonioso possível. Não é quem está na prefeitura Você achar acha que o outro experiência está... da prática do mercado, que é algo mais objetivo, que o serviço público pode ajudar nessa desburocratização, digamos assim? Com certeza, porque eu sei o que lá de cá precisa. Né? Ele precisa de agilidade, de rapidez
orientação quando tiver alguma coisa que tem que enquadrar em alguma lei específica. Não estou dizendo, em momento algum, para esquecer a legislação. Muito pelo contrário. Tem que estar com a informação precisa e rápida. Nós participamos de uma lei, na época que era o Tarcísio, que era o prefeito, e infelizmente não implantaram ela. Todos os assuntos da prefeitura tinham prazo para ser feito. Todos, aquilo que você pede. Você pretende fazer isso? Com certeza, em prazos até menores. E como pretende ser a sua relação com a Câmara Municipal? A Câmara, eu pretendo a relação mais pacífica possível, que eu volto a dizer. Se o prefeito é eleito, todos os vereadores também são eleitos. Eles estão representando uma parte da população. E eu respeito muito as funções de cada instituição. A Câmara é diferente da Prefeitura. Você não pode ficar querendo interferir na Câmara. Eu, como pessoa, dos últimos, 12 anos para cá, já tenho pessoalmente um relacionamento muito bom com os vereadores. Já é da vida normal, empresarial, você lidar com eles, conversar, ouvi-los, tá certo? Aquilo que você não concorda, você fala. Eu acho que o meu relacionamento com a Câmara será muito bom, bem acima de muitas expectativas. Agora, você falou há pouco da importância da articulação política. A gente sabe que essa articulação começa até antes do processo eleitoral, quando você busca fomentar a criação de uma chapa que dê base a uma candidatura majoritária, como o senhor pretende ter. Como é que está essa conversa? Eu lembro que em 2016 foi um projeto que acabou dialogando com menos grupos. Inclusive, o seu vice foi um vice do próprio PSB, uma pessoa próxima a você, proximidade pessoal, e então foi uma coisa que não teve uma maior propagação no cenário político da cidade. Como é que está a construção agora? O PSB conversa com outros partidos? Já tem algum vice encaminhado? Alguma coisa que você possa adiantar para a gente, Wilson? Olha, conversas tem, só que o Brasil está numa fase de transformação. A eleição do Zema e do Bolsonaro foram eleições de mudança. Infelizmente, tem pessoas que estão na política, mas que só querem fazer conchavos. Ficar fazendo conchavo para lá e para cá, nós não vamos fazer. Agora, coligação no sentido produtivo, de participar, na ideia de que nós vamos colocar as pessoas certas, nas funções certas, não vejo problema nenhum. Tem conversa para todo lado, mas decisão ainda não tem nenhuma. E o vice também, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação ao vice, porque há questão de tempo de televisão, mas você não pode colocar um vice só porque achou que é daquele jeito. Só por interesse eleitoral de governo. Porque o vice é uma pessoa que tem que ter um relacionamento muito bom com o prefeito, porque eles são eleitos juntos, né? O prefeito pode botar vários secretários e, se não concordar, tirar. E o vice pode virar um concorrente depois, né? Pois é esse cuidado. A gente tem visto a história de vices aí que tornam-se problemáticos, né? Esse exatamente, é ótimo você falar disso, porque o vice não pode ser um problema, entendeu? Ele tem que ajudar na solução. Eu gostaria muito de ter um vice que fosse de um partido maior para ajudar em termos de televisão e que, além de ser vice, também ocupasse uma secretaria exatamente para a gente economizar alguma coisa aí. O Tancredo Neves existe? Acho que sim, né? Juiz de Fora tem muita gente boa. O Tancredo Neves dizia, não contrate quem você não possa demitir. Exatamente. Então não coloque como vice aqui porque você não pode tirar depois, né? Eu tenho falado sempre isso. A única pessoa que a gente não pode querer se livrar dela depois é o vice, né? Então tem que ter um pouco mais de entrosamento, uma conversa mais aprofundada em relação a isso. Agora, Wilson, só para fechar, lá no início do programa você disse que pretende contratar melhores quadros para serem os seus assessores como secretários. E a gente tem visto esse problema com o Zema e até mesmo aqui em Juiz de Fora, o salário desses membros de primeiro escalão é aquém do mercado. E, por consequência, muitas pessoas não querem participar desses projetos. O Zema, inclusive, teve que manter o jeton, porque senão ele não conseguiria quadros. Como é que você pretende equacionar essa situação, sabendo que você vai ter que trabalhar com muita austeridade? Eu acho que no caso da prefeitura, isso é um pouco diferente, né? Primeiro que a gente não pretende ficar importando secretário, né? Juiz de Fora é uma cidade com 600 mil pessoas, eu acho que tem pessoas aqui mais que preparadas para ajudar no governo a trabalhar de maneira positiva. E a gente pretende trabalhar com pessoas competentes, mas que já tenham experiência e que não dependam tanto daquele trabalho como de vida ou morte. E aí varia também os casos, tá certo? Se uma pessoa, você precisar contratar alguém especial, dá para contratar, tem maneiras para isso. Mas eu não vejo tanta necessidade, porque eu acho até que os salários que são pagos aqui aos secretários e tudo, eu acho muito bom, na minha opinião. Bom, encerramos, Renato. Você quer fechar aí? Eu queria perguntar uma outra pergunta para a gente discutir o atual cenário.
não foi seu adversário na eleição passada, então você não teve um debate direto com o prefeito Antônio Almas. Mas qual avaliação você faz do atual governo, Wilson? Qual o quê? A avaliação que você faz do atual governo? Eu acho que o Almas pegou uma situação muito diversa, politicamente complicado. Acho que o Bruno não devia ter saído da prefeitura. Jamais imaginava que ele fosse fazer isso quando Mesmo era na candidato. eleição? E- Eu cheguei a perguntar isso para ele na pré-campanha. Pois é, Mesmo na mas eleição, eu nem sei o que ele respondeu. Mas achei que não foi uma atitude digna para a cidade, e deu no que deu também. A cidade não o acolheu nas seus objetivos. E o Almas pegou a prefeitura numa situação adversa. Mas também agora já tem seu tempo. Agora é o tal negócio. A política deles é muito complicada. É cheio de conchavo para lá e para cá, você não mexe nada. Aí se você não mexe nada, não muda nada. Wilson Rezato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso pequeno expediente na CBN e também na TMTV, um programa especial. E certamente voltaremos a conversar porque a campanha está apenas no começo. Obrigado, PC, e todo o pessoal, Renato, e todos aqui que estão trabalhando, pela oportunidade de falar. E sempre que for convidado, estaremos aqui, né, falando o que a gente acha melhor para a cidade, mesmo que aquilo não agrade a todos. Meu parceiro Renato, um abraço para você. Também agradeço a presença do Wilson, agradeço ao PC, ao nosso ouvinte, ao nosso espectador na TMTV. Até a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira estaremos de volta no Pequeno Expediente. Um abraço a todos e até lá. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente.